Olá, seja bem-vindo ao canal 8 Coisas. A corrida espacial foi um confronto entre as grandes potências Estados Unidos e a União Soviética. A competição começou logo após a Segunda Guerra Mundial, porém começou a desacelerar depois que o astronauta Neil Armstrong pisou na Lua em 20 de julho de 1969. Os Estados Unidos haviam vencido. Também por conta do fim abrupto da União Soviética em 1991. Embora provavelmente saibamos alguns fatos sobre a corrida espacial, existem vários outros fatos curiosos sobre os quais nunca ouvimos falar. Vejam hoje 8 coisas sobre a corrida espacial que talvez vocês não conheçam. 1. Programa Espacial da Zâmbia. A Zâmbia é um país de que não se ouve falar muito. É um país sem litoral situado em algum lugar do centro-sul da África. Em 1964, o Programa Espacial da Zâmbia foi um projeto privado de Eduardo Festus Mukuka Nkolozo, professor e fundador da Academia Nacional de Ciências, Pesquisa Espacial e Filosofia da Zâmbia. Ele recrutou 12 aspirantes a astronauta. Mukuka não tinha financiamento para seu projeto espacial. O governo da Zâmbia não estava interessado em uma parceria e as outras potências ignoraram seu pedido de financiamento. Mesmo assim, ele continuou a treinar seus astronautas usando um velho tambor que havia encontrado. Os astronautas em treinamento entravam no tambor, que era então rolado ao redor de uma árvore ou colina abaixo para imitar as condições de voo. Os astronautas também aprenderam a plantar bananeira, ou seja, andar com as mãos, o que Mukuka afirmava ser a única maneira que um ser humano poderia andar na Lua. A coisa toda foi tão hilária que repórteres internacionais começaram a considerar isso uma piada. Mukuka nunca esclareceu sua intenção, embora parecesse estar falando sério. Certa vez, ele disse a um entrevistador: "Eu estarei rindo no dia em que plantar a bandeira da Zâmbia na Lua." O programa espacial desmoronou quando os astronautas em treinamento começaram a cobrar salário. 2 dos principais astronautas de Mukuka também ficaram bêbados e nunca mais voltaram. O programa finalmente terminou quando a única astronauta em treinamento ficou grávida. 2. Nomes diferentes em cada país. Você sabia que os Estados Unidos, a União Soviética e a China têm nomes diferentes para viajantes espaciais? A NASA chama seus viajantes espaciais de astronautas, a Rússia os chama de cosmonautas e a China diz que são taikonautas. A coisa toda começou durante a conhecida corrida espacial. Os Estados Unidos e os soviéticos eram competidores tão acirrados que não conseguiam chegar a um acordo sobre um nome único para os viajantes do espaço. Os Estados Unidos escolheram por astronauta, que seria como marinheiro estelar. Enquanto os soviéticos escolheram cosmonauta, que seria algo como marinheiro do cosmos. Os astronautas internacionais, que voarem em espaçonaves russas ou americanas se identificam com o termo usado pelo país anfitrião. A China também deu um nome para seus astronautas quando começou a enviar humanos ao espaço. Primeiro a China considerou chamá-los de chinanautas antes de se decidir por navegador espacial. No entanto, taikonauta, marinheiro do espaço é mais comum, porque é mais fácil para falantes não chineses pronunciarem. A corrida era tão acirrada que nem no nome os países concordavam. 3. As vitórias da União Soviética. Os Estados Unidos venceram a corrida espacial quando os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua em 20 de julho de 1969. No entanto, alguns especialistas dizem que a União Soviética que venceu a corrida, considerando que o pouso na Lua foi apenas um dos poucos primeiros que os Estados Unidos conseguiram no espaço. Os soviéticos tiveram muito mais vitórias falando em âmbito espacial. A União Soviética lançou o primeiro satélite em órbita em 1957. Também enviou o primeiro animal ao espaço no mesmo ano. 4 anos depois, em 12 de abril de 1961, os soviéticos enviaram o primeiro homem ao espaço. Esse homem era Yuri Gagarin. O voo de Gagarin foi seguido por outro, que tinha 2 cosmonautas a bordo. Em 1963, os soviéticos enviaram a primeira mulher, Valentina Tereshkova, ao espaço. 2 anos depois, Alexei Leonov realizou a primeira caminhada no espaço. A União Soviética não conseguiu manter sua vantagem por razões financeiras. O Estado exigia dinheiro para coisas mais importantes, como comida e casa para seus cidadãos. Isso colocou seu programa espacial em declínio, e foi rapidamente ultrapassado pelos Estados Unidos,
Pouco a pouco o programa espacial dos soviéticos foi caindo em declínio até finalmente ser finalizado em 1991. 4. Playgrounds espaciais. A corrida espacial foi estendida aos playgrounds infantis. Ao longo de todo o período, os Estados Unidos e a União Soviética projetaram brinquedos de playground para despertar o interesse das crianças nas viagens espaciais. Brinquedos de playground foram construídos para imitar foguetes, satélites, torres, submarinos e até planetas. Os brinquedos de playground inspirados no espaço nos Estados Unidos começaram a desaparecer em 1973, quando o Congresso criou a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor. A comissão, visando evitar acidentes em playgrounds, pediu aos fabricantes de brinquedos para playgrounds que desenvolvessem equipamentos mais seguros e confiáveis. Um segundo golpe foi desferido 2 décadas depois, quando diretrizes adicionais exigiam que areia e borracha substituíssem asfalto, terra e grama nos playgrounds. Várias escolas destruíram seus parques infantis em vez de cumprir a exigência. 5. Buzz Aldrin, o primeiro homem a pisar na Lua. Enquanto o mundo aguardava ansiosamente o lançamento da Apollo 11, jornalistas e funcionários da NASA especulavam que Buzz Aldrin seria o primeiro homem a pisar a Lua. Isso deveria ser verdade, considerando que o astronauta no assento direito da espaçonave Gemini, a nave anterior Apollo, era sempre o primeiro a deixar a espaçonave. Aldrin estava no assento direito da Apollo 11. No entanto, a porta da Apollo havia sido movida para o lado esquerdo. Isso significava que o homem no assento esquerdo, Neil Armstrong neste caso, iria descer primeiro. Aldrin precisaria escalar Armstrong se algum dia ele fosse o primeiro homem na Lua. Aldrin tentou escalar Armstrong durante os testes aqui na Terra. Ele não teve sucesso e acabou danificando o módulo de teste. Alguns chefes da NASA também pensaram que Neil Armstrong deveria receber o privilégio de pisar na Lua primeiro, pois ele era o comandante do módulo. Então Aldrin perdeu sua chance e Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. 6. O plano soviético que saiu pela culatra. Em sigilo, a União Soviética construiu um ônibus espacial. O ônibus espacial até parecia muito com o ônibus espacial americano. E de fato isso não foi coincidência, porque os soviéticos o construíram usando planos roubados da NASA. Os Estados Unidos deixaram os planos de design do ônibus espacial sem classificação, carregado em bancos de dados online. Tudo o que a KGB precisava fazer era encontrá-los e baixá-los. Logo criaram um ônibus espacial chamado de Buran. Os soviéticos planejavam usar Buran para atracar na Estação Espacial Mir, de propriedade soviética. No entanto, o ônibus espacial voou apenas uma vez em 1990 antes de ser abandonado. Ele nunca atracou na Estação Espacial Mir e foi desativado em 1994. O programa espacial já era caro para os Estados Unidos. O efeito foi ainda pior para a União Soviética, que estava sem dinheiro. Seu programa espacial faliu logo depois que eles gastaram o pouco que tinham no projeto. O fato de a União Soviética ter entrado em colapso um ano depois não ajudou em nada. O roubo dos planos do ônibus espacial mais tarde provou ser benéfico para os Estados Unidos, quando um ônibus espacial da NASA atracou na Estação Espacial Mir em 1995. O ônibus espacial usou as mesmas instalações que a União Soviética pretendia usar para Buran. 7. Explodir a Lua. A maioria das pessoas já ouviu falar sobre o infame Projeto A-119. A tentativa dos Estados Unidos de explodir a Lua. Curiosamente, parece que a União Soviética tinha ideias parecidas. Nenhuma das nações tinha razões práticas para explodir a Lua, a não ser provar que eram os líderes da corrida espacial. A União Soviética planejou que iria explodir a Lua logo após pousar nela. A ideia era colocar um homem na Lua e fazê-lo plantar uma bandeira. Em seguida, eles lançariam armas nucleares, apenas para provar que pousaram na Lua primeiro. O flash e a nuvem em cogumelo formados a partir da explosão seriam visíveis para as pessoas assistindo da Terra. Mais tarde, os soviéticos concordaram que bombardear a Lua não era uma boa ideia. A atmosfera inexistente na Lua significava que a nuvem em forma de cogumelo nunca se formaria. O flash da explosão também seria tão breve que as pessoas que assistiam da Terra nem perceberiam que algo aconteceu. Posteriormente, os soviéticos optaram por enviar tartarugas à Lua. 8.
A corrida espacial na verdade foi uma corrida armamentista. Os foguetes têm tecnologia de uso duplo. Ou seja, eles têm aplicações tanto pacíficas quanto militares. Coloque uma cápsula ou ônibus espacial nele e ele se tornará uma nave espacial. Substitua essa cápsula por uma ogiva e você terá um míssil balístico intercontinental. A corrida espacial foi um desdobramento da corrida armamentista nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos e os soviéticos aumentaram seus programas de armas nucleares após a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, uma das nações desenvolveu meios de lançar suas armas na outra. Os Estados Unidos projetaram bombardeiros de longo alcance, enquanto os soviéticos optaram por foguetes de longo alcance. Esses foguetes soviéticos tornaram-se úteis quando surgiu a corrida espacial. Na verdade, eles foram a razão pela qual a União Soviética teve a vantagem no início da corrida espacial. Os Estados Unidos só começaram a levar seu programa de foguetes a sério depois que os soviéticos lançaram o Sputnik 1 em 1957. O lançamento surpreendeu o presidente Eisenhower, que temia que os soviéticos pudessem usar um dos foguetes para lançar uma ogiva no continente americano. Esses medos que levaram à corrida espacial. Essas foram as 8 coisas de hoje. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like do mesmo jeito porque eu sei que você é uma pessoa legal. Comenta e compartilha. Se inscreva-se no canal. Até o próximo 8 coisas. Hey.